E aí galera, beleza? Matheus na área. E cara, olha só, nesse vídeo a gente vai falar sobre Dragon Ball. Dragon Ball tá ruim, tá ficando ruim. Tem algumas coisas aqui que eu digo eu, Matheus Andrade, eu vou comentar aqui nesse vídeo com vocês. E antes de tudo, eu já quero que vocês comentem isso mesmo, o que é que vocês estão achando de Dragon Ball hoje em dia, porque eu vou dar minha opinião sincera e eu também quero trocar essa ideia com vocês, beleza? Então pra você que é fã, já chega comentando, dizendo, eu tô achando o Dragon Ball aqui muito da hora, principalmente pra quem tá acompanhando o mangá. Então se você não tá acompanhando o mangá, cara, eu vou citar aqui algumas coisas, então fica atento, beleza? A princípio, bora falar aqui sobre o mangá, não é? O que é que tá acontecendo? A gente tá na saga do Granola, não sei como é que eu falo. Eu vou falar Granola mesmo, pra ficar até mais fácil a pronúncia, já tô acostumado. O que tá acontecendo? A saga tá boa? Tá boa. Teve a saga do Moro. A saga do Moro foi boa? Foi boa. Os arcos de Dragon Ball são bons? São bons, assim. Se fosse pra dar nota, com certeza eu daria nota em todas acima de 7,5. O grande problema, a grande crítica que eu quero fazer em relação a Dragon Ball hoje em dia, e acredito que eu fazer uma crítica a Dragon Ball não é muito comum, porque, cara, minha história com Dragon Ball é muito emocionante, é muito grandiosa. Eu assisto Dragon Ball desde que eu me conheço por gente, lá dos 6, 5 anos de idade. É uma história que, se vocês soubessem, cara, vocês iam possivelmente chorar. Tá, tô exagerando, mas eu acredito que eu criticar Dragon Ball é porque de fato eu tô achando algo muito estranho ou errado nisso tudo. Vamos lá. Como eu falei, tudo muito bom, tudo muito, não 1000 maravilhas, mas quase 1000 maravilhas. Isso porque eu acredito que esteja tudo ficando meio repetitivo, todos os arcos. O que é que tá acontecendo? Todos os arcos de Dragon Ball tá tendo o mesmo desenvolvimento. Chega lá, vilão novo, Goku e Vegeta derrotam ele. Chega lá no próximo arco, vilão novo, Goku e Vegeta derrotam ele. E quase sempre eles alcançam uma nova transformação. Aí teve lá a transformação do Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin God, na cabelo vermelho, no arco do Bills. Tem agora o instinto superior, o ego superior. Tem pedido ao Shenlong para se tornar o guerreiro mais forte do mundo. Aí tem Gás com uma nova forma. Enfim, é muita transformação e é muita elevação de poder do nada. É algo que antes, cara, eu digo em 1900 e tantos, 2000, dava certo. Era assim que os animes shonen davam certo. Hoje em dia, eu acho que não. Eu acho que se você quiser, no caso, captar mais fãs, não sei nem se captar é a melhor palavra, mas se hoje em dia o pessoal quiser ter mais fãs de Dragon Ball ao redor do mundo, acredito que essa não é a fórmula. Essa fórmula já é para quem conhece Dragon Ball, já para quem assistia Dragon Ball raiz, né? Porque era assim que as coisas aconteciam. Dragon Ball tinha um Goku lá alcançando nova transformação, derrotando o vilão e tudo mais. E hoje em dia esse roteiro ainda continua, como eu disse, é um roteiro repetitivo. E, cara, pra ser bem sincero com vocês, eu acredito que Dragon Ball, pelo universo que tem, que é tão grande, ou se não maior que o do próprio One Piece, tem potencial para ter tantos episódios quanto One Piece. Acredito que para quem acompanha Dragon Ball sabe que Dragon Ball, nossa, mano, é muita coisa que tem ali para desenvolver, só que os caras não desenvolvem. E aí que eu me pergunto o porquê eles não desenvolvem toda essa história que envolve Dragon Ball, todos esses personagens. Imagina só você acompanhar uma história ali do Trunks do futuro. Imagina só você acompanhar uma história, sei lá, de qualquer outro personagem. Esqueci lá do grupo do Jiren, mano, que apareceu no Torneio do Poder. Imagina acompanhar a história de personagens de outros universos. Imagina acompanhar a história de outros universos. Sabe, Dragon Ball tem um grande potencial para explorar a história. Eu costumo dizer que Dragon Ball deveria seguir a fórmula que a Marvel segue. Como é que a Marvel produz os arcos dela? Vai lá, produz o filme 1, produz um filme 2 do Capitão América, aí produz um filme do Homem de Ferro, produz um filme do Homem-Formiga, da Viúva Negra, aí depois produz um filme dos Vingadores, que vai unir toda essa galerinha massa para derrotar um vilão em comum que rodeou eles ali ao redor dos outros filmes. E Dragon Ball tem potencial, tem
tem jeito de usar essa mesma fórmula, sabe? Sei lá, dava pra fazer várias sériezinhas acompanhando a história desses personagens, ou então até mesmo um filme para cada um desses personagens, e no final depois ali no anime une toda essa galerinha para derrotar um pessoal, um vilão em comum, um grupo, sabe? Podia ser uma gangue, enfim, um grupo de vilões. Eu acredito que vocês que gostam de Dragon Ball sabem que é uma ideia da hora, é uma ideia muito boa, inclusive, para desenvolver mais os outros personagens que ficam de fora, porque só dá um espaço para Goku e para Vegeta. E em relação àquilo que eu falei de toda hora alcançar Dragon Ball, eu sei que muitos podem dizer, ah, mas isso é Dragon Ball. Exatamente, isso é Dragon Ball raiz. Porém, não acho que, novamente, dizendo, né, não acho que isso hoje em dia dê certo. Eu acredito que as coisas, elas precisam se adaptar à realidade. Ou você vai dizer que hoje em dia as músicas deveriam ser como eram antigamente. Não, cara, as músicas elas vão se adaptando conforme as décadas vão passando, sabe? As pessoas de hoje em dia vão gostar das músicas que tem hoje em dia. Já as pessoas que são mais velhas, que gostavam das músicas de antigamente, talvez não gostem das músicas de hoje em dia, sabe? Então, cada pessoa vai gostar das coisas que tem na sua época. Por isso que é importante também, às vezes, se adaptar. O que eu quero dizer é que Dragon Ball poderia sim ter esse Dragon Ball raiz, poderia sim ter essas lutas, transformações, porém também poderia se adaptar para ter histórias mais interessantes e desenvolvimento de outros personagens. Poderia ter muitas coisas, sabe, que não tem. Inclusive, cara, aqui já é algo meu mesmo. Eu não gosto tanto do Super Saiyajin Deus. Eu acho que foi aí que a coisa começou a ficar um pouco louca, envolvendo esse negócio de Deus. Poderia até envolver o Bills, o Whis, envolver esses negócios de deuses, mas Super Saiyajin Deus ali, Super Saiyajin Azul, o negócio começou a ficar muito colorido, eu já não curti tanto. O Instinto Superior ainda vai. Aí tem agora a nova transformação do Gohan em relação ao filme que lançou recentemente do Super Hero. Eu gostei do design da transformação, muita gente não gostou. O nome é Super Saiyajin Bestial. Eu gostei desse nome. Talvez não usaria esse nome para o Saiyajin do Gohan, poderia usar até mesmo para o Super Saiyajin do Broly, que até combina, né? O nome faz sentido com o Broly. Mas eu gostei. Porém, não gostei de uma coisa, justamente da forma como a transformação foi alcançada, sabe? Foi muito do nada, tipo, minha filha se transformou. O Gohan, cara, ele tava um tempão sem treinar, tudo bem, tem um grande potencial, mas é aí, cara, é aí que eu bato a tecla. Tem que desenvolver muito mais coisas. É como se qualquer coisinha acontecesse de furioso com os personagens, que eles vão ter um grande up de poder, assim, do nada. Eu, pelo menos, gosto mais de ver um desenvolvimento e algo bem mais explicativo do que só ficar com a raiva. É como eu disse, né? Dava certo antes, hoje em dia as coisas são diferentes. Antigamente o pessoal, tava numa boa, achava foda pra caramba. Hoje em dia as coisas são um pouco mais pé no chão. Bom, de qualquer forma, praticamente só isso que eu tenho pra falar, só isso, né? Mas acredito que tenha mais coisas, só que eu vou deixar pra comentar em outro vídeo, pra esse aqui não ficar até tão grande assim, beleza? Não esquece de comentar aqui o que é que você acha sobre isso tudo, o que é que você tá achando em relação a Dragon Ball. Quero muito saber a sua opinião, tá ok? Não esquece também de se inscrever no canal para você acompanhar aqui o conteúdo semanal sobre animes e também, principalmente Dragon Ball, que eu vou postar muita coisa. Tranquilo? Tamo junto.